Olá 2017, olá 2017, eu sou Otávio Gaia, isso aqui é o Super 8 e foi-se mais um ano. O que fedeu vai ser esquecido, o que cheirou merece ser lembrado por toda a eternidade. E é por isso que você tá vendo nesse momento mais uma edição dos 64 melhores películas de 2016. São 8 categorias com 8 filmes cada. Se alguns desses filmes aparecerem como de 2015, é porque eles devem ter sido exibidos em festivais desse ano e só entraram na lista porque estrearam no circuito comercial em 2016. E vale lembrar que essa lista não é baseada no meu gosto pessoal, mas é um ranking que eu faço coletando várias notas de público e crítica de vários sites como o IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic e Filmou. Esse aqui é um catálogo para você pular diretamente pro seu gênero favorito. Mas se você tá comigo mesmo, vamos pra lista completa agora. Começando com ação e aventura para acordar de vez quem tiver com sono. Animais fantásticos e onde habitam. A volta ao universo de Harry Potter, 70 anos antes, em Nova York. Um magizoologista deixa animais mágicos fugirem e os bichos tocam um zaralho na cidade. Horizonte profundo, desastre no Golfo. A história real da luta pela sobrevivência de trabalhadores de uma plataforma de perfuração marítima num dos piores vazamentos de petróleo da história dos Estados Unidos. Mowgli, o menino lobo, é um molecote criado por lobos que precisa cair fora da floresta onde cresceu quando um tigre noiado com humanos promete eliminar todos que consideram ameaça. Deadpool, um mercenário tá quase morrendo e topa uma experiência que lhe dá poderes de cura. Com seu senso de humor ímpar, se torna um anti-herói Deadpool e busca um acerto de contas. Rogue One, uma história Star Wars. Spin-off que se encaixa na meiota dos episódios 3 e 4 e conta a história de uma rebelde convocada para descobrir o que o Império tá aprontando e acaba descobrindo os planos da Estrela da Morte. Doutor Estranho, um neurocirurgião mega pica das galáxias, leva um sopapo da vida e perde a capacidade de operar. Buscando a cura, ele descobre um mundo de magia e misticismo que o leva a se tornar o Mago Supremo. Capitão América, Guerra Civil, putos da vida com os Vingadores quebrando meio mundo, os Estados Unidos criam um órgão para vigiá-los. Tony Stark fica a favor, Capitão América fica contra, então eles tiram um time para uma partida de briga fofinha. E em primeiro lugar, até o último homem. Na Segunda Guerra Mundial, um médico do exército se recusa a pegar numa arma. Aposta? Alergia à pólvora? Tá faltando arma? Não, é só pra não matar ninguém mesmo. E agora vamos dar uma animada com as animações. Abril e o Mundo Extraordinário, uma ficção científica ambientada numa França de 1941, cuja tecnologia parou no século XIX. Cientistas desaparecem misteriosamente e uma garota vai em busca de seus pais cientistas desaparecidos. Procurando Dory, do nada a peixinha desmemoriada se lembra que não nasceu de chocadeira e vai em busca de seus pais, metendo seus amiguinhos numa aventura fudida, ferrada, em busca dela. Minha Vida de Abobrinha, animação francesa em stop motion que fala de um tímido molecote de 9 anos que vai para um orfanato quando sua mãe desaparece misteriosamente. Moana, um mar de aventuras. Eita, subtítulos. Quando uma comunidade da Polinésia Antiga fica sem comida por causa de uma maldição, a filha do chefe da tribo segue numa aventura oceano adentro para descagar a cagada que um semideus fez e provocou o infortúnio. Cubo e as Cordas Mágicas, um espírito vingativo do passado joga vários deuses e monstros atrás de Cubo, que para sobreviver precisa encontrar a armadura mágica do seu falecido pai, um lendário guerreiro samurai. A Tartaruga Vermelha é uma animação tradicional sem diálogo que conta a luta pela sobrevivência de um náufrago em uma ilha tropical deserta. Zootopia, numa metrópole de animais, Judy é a primeira coelha a integrar a força policial formada por animais grandes e fortes. Para provar seu valor, ela se aventura numa grande investigação. E em primeiro lugar, a animação japonesa ainda sem título no Brasil, Your Name, ou Kimi no Nawa, uma garota do campo e um garoto da cidade são unidos através de seus sonhos, no qual parece um viver a vida do outro sem jamais terem se conhecido. Como as comédias escrachadas costumam ter notas menores, eu dividi a categoria para dar chance aos filmes mais pândegos. E começando por eles, Dois Caras Legais, Los Angeles, 1970. Uma guria sequestrada e sua mãe contratam um brucutu violento para investigar, que por sua vez busca ajuda de um detetive particular desorientado das ideias. Don't Think Twice, não pense duas vezes. Quando um membro de uma trupe de improviso é contratado para um programa de TV, o resto do grupo logo vê que o sol não nasce para todos e a amizade deles é posta à prova. Quase 18, a melhor amiga de um adolescente começa a namorar o irmão mais velho dela. Então ela fica nos cantos sobrando e borocochô até começar uma amizade com um rapaz atencioso.
Atencioso. Malandrox! E a incrível aventura de Rick Baker, um pivete baderneiro que foge pelas matas da Nova Zelândia com seu tio. Então é organizada uma grande caçada da qual eles fugirão como criança chechelenta foge do banho. E agora, as 4 melhores comédias dramáticas de 2016. Capitão Fantástico. Um pai criou seus 6 filhos longe da civilização, mas precisa voltar à cidade grande, o que dará aos jovens a oportunidade de pôr em prática tudo o que aprenderam na teoria. Krisha. Depois de anos ausente, Krisha se reúne com a família esperando consertar as burradas do passado. Mas a véia descompensada vai fazer do feriado uma experiência inesquecível. Sing Street, música e sonho. Na década de 80, um garoto de 14 anos de Dublin fica deslocado ao mudar de escola. E aí o que é que ele faz? Decide montar uma banda com os amigos para impressionar uma garota. Quem nunca? Eu nunca. Eu não sei nem tocar pandeiro. La La Land, Cantando Estações. Musical com um pianista de jazz vaidoso que se apaixona por um aspirante à atriz. O amor deles passa por várias provações à medida que precisam se dedicar mais à carreira. Esse é um forte indicado ao Oscar, hein? Anotem aí. Documentário não é um gênero com muito apelo de público, mas quem gosta costuma gostar muito. E essas obras não podiam ficar de fora. Life Animated. Um menino autista que ficou sem falar por anos é retirado da solidão quando sua família descobriu como se comunicar através de filmes animados da Disney. O Extermínio do Marfim. Documentário da Netflix sobre o tráfico de marfim, seguindo um time de agentes, ativistas e guardas florestais que tentam combater o tráfico e evitar a extinção dos elefantes africanos. The Beatles. 8 Days a Week, The Touring Years. Acompanhamos desde a formação dos Beatles ao extremo fenômeno, contando com imagens inéditas de bastidores, do processo criativo e entrevistas dos ex-membros ainda vivos, associados e fãs. O documentário animado Tower combina testemunhos e imagens de arquivos sobre os eventos há 50 anos, quando um homem armado subiu na torre da Universidade do Texas e disparou contra pessoas na rua. Gleason, o astro de futebol americano de 34 anos, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, vive o que lhe resta dedicado à família e a ajudar outros com a doença. O ataque à maratona de Boston, um relato desse ataque terrorista em 2013, com vídeos de câmeras de segurança, entrevistas com sobreviventes, familiares, oficiais, investigadores e repórteres. A 13ª Emenda, documentário da Netflix que discute como a emenda à Constituição dos Estados Unidos sobre a abolição da escravatura impactou os afro-americanos e como o sistema prisional revela a desigualdade racial no país. O.J. Made in America, produção da ESPN de quase 8 horas, mostrando a ascensão e queda da estrela de futebol americano O.J. Simpson até o julgamento por duplo homicídio que causou um escarcéu e polarizou os Estados Unidos. Diferente do ano passado, eu juntei drama e romance. E aí, como sobrou uma categoria, como esse gênero costuma ter muitas obras marcantes no ano, vão ser 2: dramas em língua inglesa e dramas estrangeiros. Começando com a língua inglesa, Cercas. Um ex-jogador de beisebol frustrado trabalha como coletor de lixo, enquanto preza pelo bem-estar da sua família numa década de 50 racista. Silence. Japão do século XVI. Como no Brasil, os portugueses tentaram levar o catolicismo pra lá, só que os senhores feudais torturavam os missionários para expulsá-los. Aí, 2 catequistas tentam salvar um terceiro perdido. 7 minutos depois da meia-noite, um moleque tem a mãe com câncer, uma avó que não gosta dele, um pai ausente e uma cacetada de colega pentelho. Então ele cria uma amizade com um monstro pra trocar umas ideias. Essa coisa de monstro amigo tá super tendência. Estrelas Além do Tempo. Numa época machista e racista, 3 mulheres afro-americanas brilhantes provam seu valor como peças fundamentais na pioneira missão que levou um astronauta à órbita da Terra. Daniel Blake. Depois de um piripaque, um carpinteiro tenta receber benefícios do governo. Nesse vai e vem burocrático de resolve não resolve, ele conhece uma mãe solteira a quem passa a ajudar. Patterson é um motorista de ônibus que tem uma vida bem mais ou menos, enquanto sua esposa vive num mundo mais movimentado, com novos sonhos diários. Era pra dar ruim, mas eles se amam. E é isso. Tá bom então. Manchester à beira-mar. Após seu irmão virar presunto, um encanador vagabundo passa a cuidar do seu sobrinho adolescente, mas também lida com tretas do passado. Olha, esse é um forte candidato ao Oscar. Mas o nosso primeiro lugar é o que mais tem chance de ganhar o peladão careca. Moonlight, a história de um homem negro desde a infância tentando achar o seu lugar no mundo, enquanto tenta fugir malemolentemente do crime e das drogas em Miami. E agora os dramas internacionais. Aqui também vão entrar alguns dramas cômicos para desafogar um pouco a categoria de comédia que já estava bem concorrida, né? Sierra Nevada, um médico quarentão passa um dia com a família em homenagem ao falecido pai, mas tudo descamba e o cidadão passa a confrontar medos e repensar o seu lugar na família. O Cidadão Ilustre, um renomado escritor aceita receber um título na sua cidade natal na Argentina, mas como ele se inspirou em pessoas locais reais para todos os seus livros... Eu estou sentindo uma treta!
Agnus Dei. No fim da Segunda Guerra, na Polônia, uma enfermeira tenta ajudar em segredo freiras de um convento vizinho que foram estupradas por soldados invasores, tendo muitas delas engravidado. Um homem chamado Ove, um velho rabugento que não tem o que fazer além de coçar o saco, resmungar e visitar o túmulo da esposa, toma um rumo quando faz uma improvável amizade com novos vizinhos. O apartamento. Um casal iraniano se muda sem saber que o novo AP tinha sido ocupado por uma... Como é que eu digo isso? Profissional do sexo. Numa bela noite, aparece um ex-cliente todo pimpão querendo o quê? Enquanto a nova inquilina tomava banho. E aí a paz do casal vai pro brejo. Clash, ou estabaco. Aqui podia ser traduzido para estabaco. Filme egípcio filmado todo num caminhão de polícia, unindo detidos de diferentes posicionamentos políticos e sociais nos protestos que depuseram o presidente do país, Mohamed Morsi, em 2013. E olha só quem tá aqui? O brasileiro Aquarius. A tia solitária se recusa a vender o apartamento para uma construtora. Então os salafrários fazem ela comer o pastel de vento que o tinhoso fritou para forçá-la a mudar de ideia. E o primeiro lugar é o alemão Tony Erdmann. Um pai fanfarrão renegado pela filha sisuda pelo seu jeito boa praça, cria um alter ego ultrajante para tentar se reconectar à porre da filha dele. E agora os terrorzinhos para você que gosta dos medinhos. A Bruxa, 1630. Um casal tenta levar uma vida cristã com seus 5 filhos, mas um deles escafede-se e a colheita tá bem bosta, o que revela a presença de algum mal muito maligno, sobrenatural escondido na região. Rush, a morte ouve. Uma mulher surda precisa combater, como pode dentro dos seus limites, um homem psicótico que não tinha mais o que fazer e inventou de atazanar o sossego da mulher, num bosque que fica ali nas proximidades da PQP. O Homem nas Trevas, dessa vez a vítima é um cego, mas será que ele é a vítima mesmo? Ou os 3 assaltantes que entraram na casa dele e, apesar de enxergarem direitinho, ficaram mais perdidos do que cego em tiroteio, literalmente. Sala Verde. Após testemunharem um crime de extrema violência, um grupo de punk rock precisa lutar pela sobrevivência após serem trancafiados por neonazistas. Nunca tem um suicida nessa parada, né? Sempre tem que lutar pela vida. Minha vida tá bem bosta. Mata logo, tá de susto, tá boa. Invocação do Mal 2. Baseado em eventos reais, o casal de investigadores paranormais vai a Londres pra investigar um caso paranormal 7 anos após a história de Invocação do Mal. Sob a sombra, no meio da guerra entre Irã e Iraque, além de enfrentarem os bombardeios e a sangrenta revolução, uma mãe e sua filha ainda lidam com um misterioso mal rondando o seu apartamento. E você aí reclamando do sinal da net. Podia ser pior. O Lamento. A chegada de um forasteiro numa aldeia calminha coincide com uma onda de cruéis assassinatos, causando pânico nos moradores, e um policial precisa resolver a treta para salvar sua filha. E em primeiríssimo lugar, invasão zumbi. Um pai precisa levar a filha até a mãe em outra cidade, mas eles farão a pior viagem da vida deles ao perceberem que estão no meio de uma invasão de coreias que rosnam, mordem e babam sangue. E agora, thriller, suspense, tensãozinha suave, que às vezes não é tão suave, é mais tenso do que terror. Vamos logo, né? Animais Noturnos. Uma negociante de arte recebe um manuscrito do seu primeiro marido, e enquanto lê a bizarra e trágica trama, bate uma bad e ela lembra do seu relacionamento fracassado. Rua Cloverfield 10. Após um acidente, uma jovem acorda num porão de um sujeito que diz ter salvo a sua vida de um ataque químico que deixou o mundo inabitável e que ninguém pode sair. Mas e aí, será que é verdade ou não? Decisão de Risco. Uma operação de captura de terroristas no Quênia é monitorada à distância e desencadeia tensos dilemas militares e políticos quando as coisas não saem como esperado. Ela é uma executiva organizada e linha dura que tem a sua rotina quebrada quando é atacada por um desconhecido. Ela tenta fazer com que isso não a abale, mas o infeliz não parece largar o osso. The Age of Shadows. Na ocupação japonesa da Coreia e China da década de 20, defensores da independência enfrentam violentos policiais e agentes secretos japoneses que tentam contrabandear explosivos. A Chegada. Seres interplanetários surgem na Terra e uma linguista é chamada para decodificar mensagens para que os humanos possam bater um lero com os ETs. E tem ET? Veja o filme. Você vai ver se tem ET. A qualquer custo, 2 irmãos ferrados pela vida decidem assaltar um banco para se restabelecerem financeiramente. No caminho, batem de frente com um delegado boladão que vai dificultar a tarefa ao máximo. E para concluir, em primeiro lugar, também da Coreia do Sul, A Criada. Anos 30, uma jovem é contratada para trabalhar para uma herdeira japonesa, só que essa criada tem um motivo escuso para o trabalho. Só que a herdeira também não é boba. Só que a criada tem um parceiro trambiqueiro. Só que a herdeira também tem a sua maracutaia. Ou seja, vai dar furdúncio.
Ufa! E mais uma vez conseguimos! Yay! Eu não falei muito de cada filme pra não estender demais o vídeo, que já deve estar longo pra dedéu. Além do mais, essa lista serve mais como um guia pra vocês e pra mim, pra ver o que foi muito bem cotado em 2016 e a gente deixou passar. Eu pretendo manter a tradição e fazer isso todo ano, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Vamos colocar uma meta de likes aqui? 30 mil. Eu acho que é uma meta razoável. 30 mil joinhas. Eu boto fé em vocês, hein? Ah, importante lembrar que alguns desses filmes ainda não chegaram no Brasil, então fica atento, hein? Caso você esteja chegando agora no canal, se inscreve. Eu tô certo que você vai querer fazer parte dessa nossa patota. Então é isso, o primeiro Super 8 do ano chegou ao final, vai ter muita coisa legal esse ano. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e vamos embora que 2017 vai ser... Tchau!